Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre essa matéria que saiu na Folha de São Paulo ontem, que bate de novo no ponto que eu tenho falado aqui, né? O pessoal não está percebendo, mas parece que abriu-se uma briga entre governo e STF. Olha essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Essa matéria aqui é absurda, tá? Porque fala de que não porque as decisões do Lula irritaram os ministros do STF, abalaram a relação com o tribunal e coisa e tal. Estão falando aqui sobre brigas políticas entre o Lula e o STF, o que não deveria existir, né? Em tese, cada poder é independente, né? Mas é aquilo que eu falo para vocês. O STF sabe que o Lula só está onde está por causa do STF. E mais do que isso, o STF teve que comprar um monte de falta de popularidade, um monte de briga com o povo brasileiro para botar o Lula lá. E o Lula lá não está correspondendo ao que o pessoal do STF tem falado. A gente falou recentemente que o Mauro Vieira falou, olha só, se sancionar, eu não acho que vão sancionar o Alexandre de Moraes, foi o que disse o Mauro Vieira, né? Mas se sancionarem, não tem nada que eu possa fazer, não sei que lá, não vai acontecer nada no final das contas. Vamos ver o que vai acontecer nisso daí, né? Outra coisa é que agora parece que tem o caso da indicação de um ministro do STJ que teria irritado o Lula, ou melhor, o Lula, a escolha do Lula teria irritado ministros do STF. Vamos entender esse caso aqui, porque o ponto importante aqui é isso, essa briga entre STF e Lula. É o que eu falo para vocês, o Lula, quando judicializou o negócio do IOF, achava que o STF ia ajudar o Lula e pronto, e acabou, e não ia ter nem discussão, né? No que o STF suspendeu a coisa toda, parou tudo e mandou conciliar, o Lula ficou numa situação ruim, por mais que seja um absurdo, né? Eu acho que o absurdo seria meramente ter desfeito a decisão do Congresso, já é um absurdo, mas o Lula esperava ainda mais do STF nesse caso. Tá todo mundo brigado ali, e assim é ótimo, porque agora quando vier a porradona do Trump agora, que deve vir por esses dias, né, esse pessoal brigado, ele é mais fraco. Essa notícia foi sugerida por Coffee, Passa Tosse, Liga Antiestatistas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só essa matéria aqui da Folha de São Paulo. Tem um monte de absurdos nisso aqui. Tá uma matéria totalmente hipócrita, assim, totalmente sem sentido. Decisões de Lula irritam ministros do STF e abalam relação com o tribunal. Ou seja, é o que eu falo para vocês, tá? Tem um racha ali nessa história. Ministros do STF têm manifestado descontentamento com a articulação do governo Lula, inclusive em relação com os magistrados. Segundo relatos feitos de forma reservada, mais uma vez aqui a dona Kátia Seabra, que assina a matéria, não diz quem é que falou, quem falou o quê, coisa e tal. As queixas vão do desprestígio no processo de indicações para vagas em tribunais até a sobrecarga de pauta na corte com impasses da esfera política. Ou seja, o pessoal do STF está incomodado porque o Lula está jogando tudo para o STF. O Lula não consegue governar, mas é o que eu falei para o pessoal, né? O Lula é um presidente transplantado, todo mundo sabe que nem quem votou no Lula gosta do Lula. É evidente que ele não ia conseguir governar direito. E aí o STF está reclamando agora que arrumou essa criatura política, o Lula reviveu esse monstro que estava morto na política nacional, e o Frankenstein agora está fazendo besteira e fica dependendo dele o tempo todo, né? Então é isso daí, né? Enfim, críticas ganharam destaque no momento que a corte se debruça sobre a questão do IOF. Então o pessoal está reclamando aqui, ó. O relator do caso, Alexandre de Moraes, determinou a suspensão das normas editadas pelo presidente Lula e o decreto legislativo que derrubava as medidas do presidente. Ou seja, no final das contas, ficou 0-0. Né? Eu acho um absurdo essa decisão do Alexandre de Moraes, eu já falei, mas não foi boa para o Lula também. O Lula esperava que ele suspendesse só a decisão do Congresso e colocasse para valer o IOF. Moraes agendou uma audiência de conciliação para o próximo dia 15. Então, dia 15 vai ter essa audiência para conversarem sobre esse tema. E como eu falei para vocês, o Lula deu indicação de que não está muito feliz com isso. Por quê? Lembra, o IOF é para cobrir buraco do Lula. O Lula está gastando demais. Quando você começa a valer o IOF, começa a arrecadar. Então, neste momento que o IOF não está valendo, não está arrecadando nada. E qual que é a preocupação do Lula? À medida que vai passando o tempo, continua sem arrecadar nada, a situação piora para o governo. O governo tem que cortar coisas em outros lugares, né? E é isso que o governo tem que fazer. É isso que devia ter feito desde o início. Não aumentar imposto, mas cortar coisas em outros gastos, né? Dá para privatizar a Petrobras, dá para privatizar os Correios, dá para cortar um monte de gasto, né? A privatização dos Correios está prontinha. É só ele botar na praça e privatizar os Correios. O Bolsonaro deixou tudo pronto. É só fazer isso, resolve dois problemas ao mesmo tempo. Essa lambança de
gastos descontrolados dos Correios e ainda arruma dinheiro para, né, o próprio governo ter dinheiro aí, né? Enfim. Aqui, ó, na disputa, o governo reivindica a prerrogativa de fixação de alíquotas. Bom, aí tem a discussão do EOF, a gente já falou sobre isso várias vezes, não vou entrar nisso daí, né? As queixas nesse sentido se acumulam, mas a tensão foi amplificada quando o presidente Lula escolheu, em maio, o juiz federal Carlos Pires Brandão para uma das 2 vagas abertas para o STJ. Então, lembra, a gente fala muito sobre vagas no STF. Realmente é o mais importante, porque é a instância última. Todos os casos acabam parando no STF de um jeito ou de outro. Mas essas outras cortes também têm uma importância muito grande, muito julgamento acontece ali, né? O STJ tem 33 ministros, é muito mais ministro, e todos eles ganham bem pra caramba, um salário bacana, todos eles fazem o mesmo truquezinho que os ministros do STF de ter o escritório de advocacia ligado, às vezes é o escritório de advocacia da esposa, às vezes é do filho, às vezes é de um amigo, né? Mas todos eles têm já o escritório de advocacia ligados a eles, o pessoal já tem que receber uma graninha por fora. Esse cara, o Carlos Pires Brandão, contou com o apoio do Cássio Nunes Marques, da chamada cota bolsonarista do tribunal, além do governador do Piauí, o Rafael Fonteles, do PT. O juiz foi escolhido após 7 meses após o STF montar 2 listas de 3 nomes para o presidente selecionar 2 escolhidos, né? Ao fazer um aceno para Cássio, Lula desagradou expoentes do STF. O problema todo é o seguinte, esse pessoal coloca como se tivessem times em Brasília, que o pessoal que é indicado pelo lado do Lula não é indicado pelo lado do Bolsonaro e vice-versa, e não é bem assim, tá? Essas pessoas têm indicação de várias pessoas lá em Brasília. O Cássio Nunes, no STF, era uma dessas pessoas. Mas, por exemplo, até que ele comentou, o governador do Piauí, que é do PT, também era a favor do mesmo cara, né? Por isso que tem um pessoal que reclama que o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes e o André Mendonça, mas eles foram indicados também por pessoas do PT, tinha gente da esquerda que apoiava. Gente, em Brasília é tudo assim, todo mundo é ligado a tudo lá. Essa ideia de que tem 2 partidos, ou que tem partidos estanques, e você tem que escolher uma pessoa pura, que não tenha ligação com ninguém, isso é uma dificuldade enorme. Então, no final das contas, o problema aqui não é o Cássio Nunes, tá? O problema aqui é o Rafael Fonteles, do PT, que é o ponto central nessa indicação. Ao fazer um aceno para Cássio, Lula desagradou expoentes do STF simpáticos a outro pretendente à vaga. Os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes estariam contrariados com a escolha. De novo, eles estão querendo dizer que foi uma escolha para ajudar o Cássio, mas não foi para ajudar o Cássio, foi para ajudar o Rafael Fonteles, que é do PT. Ou seja, a escolha ali foi realmente o Lula, ele esnobou o STF, mas não esnobou o STF pelo Cássio Nunes, não foi essa a coisa, não foi essa a ligação. Ele esnobou o STF pela indicação política do PT. O governo do PT, o grande objetivo é empregar o máximo de petistas possível. É isso que o Lula está fazendo. Ele sabe que já perdeu a eleição, que não vai ter mais chance nenhuma, então ele quer ajudar as companheiradas tudo, quer ajudar os companheiros o mais rápido possível, né? O foco dessa disputa se mantém em outra lista para uma cadeira do STJ composta por membros do Ministério Público. Nela estão o Procurador de Justiça Sami Barbosa, do Ministério Público do Acre, e a Procuradora de Justiça Marluce Caldas, de Alagoas, e o Subprocurador-Geral da República, o Carlos Frederico Santos, do MPF. Segundo aliados do presidente, o favorito é Marluce Caldas, tia do prefeito de Maceió, que é do PL, o JHC. Apesar de ter sido do partido de Jair Bolsonaro, o prefeito tem tentado se aproximar da base do presidente. A escolha de Marluce poderia pavimentar essa aproximação. Defensores de Sami Barbosa, ministros do STF, criticam a possibilidade da política ser adotada como critério de seleção por um tribunal superior. Olha que coisa, não, tem que ser a gente que tem que escolher aqui, não é a política não, e coisa e tal. Olha o problema que está gerando isso daqui. O Lula está cagando pro STF e está escolhendo as pessoas de acordo com a política, porque o Lula precisa da política, o Lula está desesperado, o Lula sabe que vai perder a eleição ano que vem, tem que fazer política, ele é da política. O erro é o pessoal do STF tá querendo se meter nisso, né? Mas ele coloca isso daqui como se o STF tivesse o direito de escolher esse negócio, né? Além dos atritos provocados pela frustração das tentativas de apadrinhamento, alguns ministros cobram uma melhora geral da interlocução do governo no judiciário. Que papo é esse de interlocução do governo no judiciário? Não tem que ter isso, não. Igual esse pessoal que fica falando que é que o governo, a interlocução do governo no parlamento. Não deveria existir tal coisa, porque os poderes são independentes. Não é para um ficar batendo papo com o outro, né?
No caso específico do IOF, magistrados defendem a escalação de outros nomes do Planalto para discutir os temas em julgamento na corte, além do Bessias. Estão incomodados porque o Bessias é absurdamente partidário, o Bessias é político, né? Então, ou seja, o pessoal não quer falar com o Bessias, quer falar com outros nomes. Tem falado o Geraldo Alckmin. Aí você vê o problema que eu falei para vocês, que existe a possibilidade, sim, do STF negar o IOF para o Lula. Por quê? Porque o pessoal do STF, particularmente, o Dino eu não diria, tá? Mas o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, eles claramente são a favor do PSDB. Eles não são a favor do PT. Eles ajudaram o Lula, é verdade, porque queriam tirar o Bolsonaro. Eles achavam que tirando o Bolsonaro, o bolsonarismo iria morrer e todo mundo ia voltar a gostar do PSDB. Não vai acontecer isso, né? Mas, de qualquer forma, eles não gostam do PT, eles gostam do PSDB. E a reclamação é essa, eles queriam mais o Alckmin, que é alguém mais próximo com isso daqui, né? O ministro da Justiça, Lewandowski, também é lembrado para essa missão. Ou seja, o pessoal do STF está reclamando que o Bessias é um idiota completo, né? Aqui, outra coisa. Coordenador do Grupo Prerrogativas e amigo de Lula, o advogado Marco Aurélio Carvalho criticou o que chamou de avanço dos poderes sobre as prerrogativas uns dos outros. É lamentável que o STF esteja invadindo o Executivo. Eu acho isso também, mas o problema todo é que esse pessoal acha lindo quando o STF bate no Bolsonaro, e não deveria ter batido também, né? Ou seja, em meio a esse desconforto, a sucessão no TSE também ameaça ampliar o foco de disposição entre ministros do STF. Entendo o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui, no final das contas, é que o STF está cobrando a fatura do Lula pelo IOF. É isso que está acontecendo. O STF está, olha só, Lula, você não está pagando a nossa fatura. Você quer que a gente bote o IOF para você? Está aqui a fatura. A fatura é essa. Tem que indicar fulano para aquele lugar ali, tem que indicar Beltrano para lá, tem que indicar não sei quem, não sei aonde, tem que indicar mais não sei quem, não sei aonde. Esse é o custo do IOF para o STF decidir a favor do governo. Não tem nada... Entenderam a parada? Essa coisa toda que vocês estão vendo aqui é a fatura que o STF está apresentando para o governo Lula para ajudar ele nesse negócio do IOF. E aí que eu falo para você. Porque embora isso pareça uma fatura barata, né, o Lula pode falar, então vou indicar esse pessoal todo que o STF quer para ganhar o IOF. Ferrou com a gente totalmente, né? É o que eu sempre digo para vocês, quando os poderes estão harmoniosos, existindo em harmonia, a gente está sendo ferrado nessa história, sempre assim, né? Os poderes da República foram feitos para brigar um com o outro, não foi feito para ficar um amiguinho do outro no final das contas, né? Então, mas tem o problema do Lula, que é o seguinte, o Lula sabe que tem pouca chance em 2026, ele sabe que essa é a última oportunidade que ele tem para botar algum poder dele próprio nessas vagas que estão espalhadas por aí. Se ele pegar a indicação do STF, ele está anulando uma indicação que ele poderia dar para aquela vaga. Então esse é o problema nessa história toda. Além disso, o Lula precisa urgentemente de fazer ligações políticas para ter alguma viabilidade política. Se ele queimar todas as pontes com o Congresso, não vai ter viabilidade nenhuma. Então, embora essa fatura pareça uma fatura relativamente barata para o Lula pagar para conseguir a aprovação do IOF no STF, pode não ser tão barata assim não. Pode ser que o Lula não consiga pagar isso daqui. Até porque tem outras coisas também. Repara que eles falaram aqui, o Flávio Dino, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes que não gostaram dessa indicação. Mas o Cássio Nunes não é o único ministro do STF que apoia esse cara também não, tá? Tinha outros ministros que apoiaram também. Então, ou seja, tem briga no próprio STF nessa história. Daí é impossível o Lula agradar todo mundo nessa história, e daí que eu falo para vocês. O Lula tá ferrado. E ainda mais nesse momento que tá se abrindo essa briga entre STF e o Executivo, vai vir o porradão do Trump aí. Vai ser divertido de ver.